Galera, é o seguinte, prova da Ancord, né? Bendita da prova. Esse é o primeiro passo, no qual eu falei lá atrás, naquele vídeo, explicando que a gente precisa tirar a certificação para poder atuar no mercado financeiro como assessor. Deixa eu só me mexer aqui. Aí. Então é o seguinte, antigamente, galera, para você fazer a prova da Ancord, você teria duas opções. Ou viajar para São Paulo, ou viajar para Rio Grande do Sul para poder fazer a bendita da prova, né? Aí você teria somente essas duas opções. Então a galera que era do interior, a galera que era de outros estados, tinha que viajar para São Paulo só para fazer a bendita da prova. Ou Rio Grande do Sul, né? Que é um pouco mais longe. Mas hoje, galera, a Ancord, ela disponibiliza de você fazer a prova em qualquer lugar do Brasil. Então, não se preocupe que você não vai precisar mais viajar, né? Não esquenta a cabeça com isso. Então veja o quanto a galera se sacrificava só para tirar essa bendita dessa certificação. E aí, agora disponibilizando, né, para você fazer em qualquer lugar do Brasil essa prova, ficou muito mais fácil, então, de você ir lá e realmente, né, dedicar a essa profissão. Porque antigamente, porra, você tinha que pensar viagem, custo de toda a viagem, custo de, às vezes, avião, às vezes hotel, mais o custo da prova. Então vejam, cara, que, porra, a galera deu sangue mesmo, né? Deu suor e sangue e além de estudar, feito louco. Mas beleza. E, claro, antigamente a prova era um pouco mais fácil. Mas agora ficou mais fácil pra gente. Ficou mais fácil pra vocês, né? Eu já passei na prova, graças a Deus. Então é o seguinte, galera. No site da Ancord, a gente vai lá pro site da Ancord agora. Deixa eu só mudar. Beleza. Agora sim, com áudio. No site da Ancord, tá aí o site da Ancord. No site da Ancord a gente vai conhecer a nossa prova, né? Conhecer essa bendita dessa prova. Nessa prova eu vou destrinchar algumas coisas para vocês entenderem, tá bom? A prova da Ancord, galera, é um pouco complexa, né? Não é tão fácil assim, não é igual um trader que somente estuda gráfico, não tem nada a ver com isso. A prova da Ancord vai a fundo, estudar sobre bolsa de valores, estudar sobre instituições financeiras, né? Estudar sobre fundos, e por aí vai, estudar sobre o sistema financeiro nacional inteiro. Então é bem mais complexo do que você imagina, além de ter que entender um pouco mais de economia, matemática financeira, principalmente, coisa que eu odiava, galera. Sério, eu odiava matemática financeira. Mas hoje eu amo matemática financeira, por quê? Porque eu preciso entender disso, entendeu? Claro, para a minha vida financeira, principalmente, mas para os clientes. Então, assim, no site da Ancord, galera, a gente vai ali, ó, esqueça agora o resto, porque depois você dá uma vasculhada, mas a gente vai principalmente ali em certificação e AAIs, agentes autônomos de investimentos, tá bom? Clicando ali, a gente vai conhecer agora um pouco da prova. Vai indo para baixo, o site totalmente novo, né? Eu desconheço um pouco desse site, mas vamos lá. Agentes autônomos de investimentos. Vem aqui. Sai daí, coisa chata. Vem aqui em inscreva-se no exame de certificação. Solicitação de certificado é para quem já passou na prova, né? Cadastramento, modelo de contrato. Aqui é a parte inicial do primeiro passo, tá bom? Então, assim, se você quer já logo de cara se inscrever, né, marcar lá a sua data da sua prova, você tem como marcar a data, o lugar, o horário, tudo certinho. Se você já quiser fazer isso de antemão, beleza. Mas, cara, estuda muito, 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 mas muito antes para a prova, que é melhor, porque senão você vai gastar dinheiro, tá? Tem custo essa prova. Agora sim, chegamos aqui onde eu queria, né? Aqui vai destrinchar ali um pouco das regras, de como é na hora de você fazer a prova, barará, por aí vai. E aí tem todos os lugares. Embaixo, uma parte bem importante, vem a área de inscrição, o manual do candidato, o manual de candidatura é para você entender tudo.
regulamento do exame, porque né, você tem que seguir um regulamento ali na hora de você fazer a prova. O que acontece se você perder a prova, se acontecer alguma coisa e você não puder fazer a prova, tem como reagendar. Veja isso, tá? Senão depois você vai ficar mexendo o saco. Veja isso ali no regulamento do exame, para você saber os seus direitos. Né? Vai que você fica doente. A gente não sabe, né? A gente não prevê futuro nenhum. Então, veja como funciona esse processo, locais de teste. Cara, vasculha isso daqui, tá? Se você vai fazer a prova, você tem que entender disso daqui. Se você não ler o regulamento do exame, depois você vai ficar meio perdidão. Se você chegar, exemplo, se der um atraso, o que você pode fazer, né? Vai no regulamento do exame. Manual de candidatura. Vamos ver se aqui no manual de candidatura fala sobre a prova. Processos, central de teste, manual. É bem no manual mesmo. Faz tempo, galera, que eu não vejo isso daqui. Faz tempo, então eu fico às vezes meio perdido. Vamos direto lá para o conteúdo da prova, tá? No conteúdo da prova, daqui a pouco eu vou dar um zoom para vocês entenderem. Que é, vamos lá para o conteúdo da prova. Cadê? Regulamento. Vai estar em um desses dois. Aqui, cheguei. Deixa eu dar um zoom, né? Para que fique mais fácil para vocês visualizarem. Aí, vou deixar aqui. Para vocês conseguirem visualizar melhor. Vamos lá. Essa é a prova, tá, galera? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ajustar a minha tela. Vai ficar meio torto aqui, mas vai ficar legal. Só um minuto. Vou ajustar a minha tela para vocês poderem enxergar. Beleza. Tá aí, ajustei minha tela. Fechou? Aqui, galera, é a prova. Filha da polícia da prova, né? Então, a prova é dividida em alguns tópicos, né? Em alguns títulos. Então, a gente tem ali, primeiro, fala tudo sobre a atividade de agente autônomo de investimentos. Então, vai cair o que? Instrução normativa, a penalidade discriminatória, tem um monte de coisa, né? Que fala sobre o que o assessor pode fazer, o que não pode fazer, o que pode acontecer se ele cometer algum ilícito, o que pode acontecer se o cliente dele cometer algum ilícito e ele não perceber, né? Porque a gente tem alguns problemas hoje como lavagem de dinheiro, né? Às vezes o seu cliente quer lavar dinheiro e você não sabe. Às vezes o seu cliente pode ser, né, um cara da máfia, sei lá, mano, dos comando vermelho, do caramba que seja. Então você precisa entender, beleza? O que você deve fazer? Ah, seu cliente depositou um valor muito grande lá, cara. O que você tem que fazer? Né? Ah, você viu indícios ali que seu cliente está lavando dinheiro. O que você vai poder fazer? Né? Você não vai ser louco de ligar para o seu cliente lá ou já sair cantando, por aí vai. Existe um processo, existem umas coisas corretas a serem feitas para que você não tome no nariz. Filho do céu. Vamos ler. Então, a primeira coisa que cai ali é a atividade de agente autônomo de investimentos. Então, por exemplo, lá, a logomarca ali que você criou para o seu escritório. Como que ele deve ficar situado do lado da logomarca da corretora. Tudo isso, galera, tudo isso vai cair na prova. São 12 questões, depois você vai ler tudo isso daqui, tá? Pelo amor de Deus, leia tudo isso daqui que cai na prova, mas primeira coisa, são 12 questões ali. Corresponde a 15%, tá? Quantidade mínima exigida de 6 questões, beleza. A atividade autônoma de investimentos, como eu falei para você ali, ó, instrução normativa 497 de 2011, tá? Isso daqui, eu vou deixar link disso para você baixar nos próximos vídeos. Quando a gente for abordar do assunto, eu vou falar assim, ó, galera, hoje nós vamos abordar a instrução normativa. Aí eu vou deixar o link embaixo para você baixar a instrução normativa. Não precisa ter pressa em ficar baixando coisas para que depois você fique perdido. Não, faça uma coisa de cada vez. Estude uma parte de cada vez.
Primeira parte, vamos estudar o quê? Né? A função de agente autônomo de investimentos. Vamos estudar a instrução normativa 497, a 515, a 610, tá ali? Tá ali, 610, por aí vai, tá? Porque aqui a gente precisa entender sobre o que é lavagem de dinheiro, e por aí vai. Algumas coisas, galera, que está aqui sobre a atividade de agente autônomo de investimentos foram meio confusas para mim no começo. Principalmente o quê? Para quem eu peço a minha certificação, o meu credenciamento, o que eu tenho que falar com a CVM, o que tem que fazer, né? Tudo isso para mim foi meio confuso. Mas lá na frente vai ficar um pouco mais claro para vocês conforme eu for explicando, tá bom? Até mesmo, galera, ó, além do link que eu vou deixar abaixo em cada vídeo, você também tem os links aí, ó, no próprio site da Ancord, ó. A instrução normativa está aqui, o link, o que é, né? As outras instruções falam sobre as atividades, que nem eu falei para vocês, de gestor, analista, consultor, por aí vai, ó. Então tem lá consultor, administrador de carteira, que a gente fala que é gestor de carteira. Assim, o que eu perdi tempo? Qual foi o meu erro? Meu maior erro? Eu comi essas instruções como se fosse cair na prova. Não cai, velho. Não vai cair na prova. Exemplo, uma instrução normativa de consultor. Não vai cair na prova, tá? Então, não precisa você ler achando que vai cair isso na prova. Dá uma revisada. O que esse cara faz? Beleza, esse cara faz isso. Entende um pouco só o que ele não pode fazer. Beleza, fechou. Não precisa encher a cabeça comendo isso daqui. O que você vai comer de fato até você passar mal é isso daqui, instrução normativa 497. Pronto. O resto, filho, não esquenta a cabeça. Eu não sei, eles colocaram ali só para você conhecer, né, um pouco das outras atividades, para que não aconteça um erro de, pô, isso daqui é o quê? O analista que faz ou é assessor, tá? Mas não esquenta a cabeça porque a função do assessor de investimentos é muito simples, tá? Então tá ali, fala esses intermediários fala ai, caramba! Fala das instituições financeiras, tá? Não precisa se preocupar. Vamos lá. Segunda parte. Código de conduta do agente autônomo de investimentos. Eu não lembro se isso... tá aqui. Não precisa se preocupar. Esse código de conduta não vai mais cair na prova. Na minha prova caiu. Agora os caras melhoraram, né? Não precisa mais estudar isso daí. Então, segunda parte nem existe mais. Tá maravilhoso. Terceira parte, a Lei 9.613, que a gente vai estudar, né? Que fala sobre a... Ai, caramba, a Lei 9.613... Banco Central... Não. A Lei 9.613, desculpa, é sobre lavagem de dinheiro. Deixa eu ver se eu enxergo. Galera, eu não enxergo muito bem. Eu uso óculos. Tá aqui. Conceito de crime de lavagem de dinheiro, né? Que vocês precisam entender muito. As ações preventivas que você vai precisar entender também. Pessoas politicamente expostas. Eu errei uma pergunta dessa daqui, que era simples. Mas por quê? Porque eu deixei passar isso daqui, ó. É só uma revisãozinha. Não, cara. Pessoas politicamente expostas são pessoas que estão no radar da Polícia Federal, do Banco Central, mas principalmente, né, das instituições financeiras. Por quê? Porque as pessoas politicamente expostas são, vamos falar real, né? Tem muito político que faz muita lavagem de dinheiro. Muita. É um crime muito praticado entre esses caras. Então esses caras eles estão muito forte no radar. Isso você precisa entender. A gente vai falar mais sobre isso. Então, mas aqui na terceira parte vai falar justamente sobre, né, os crimes de capitais, os crimes de lavagem de capitais. A gente vai estudar bem a fundo. Não se preocupe porque eu vou passar um link para vocês que tem um cursinho que explica muito bem sobre isso. Cara, é um curso muito rápido, muito rápido. Em questão de 2 horas você faz o cursinho.
E aí você até ganha uma certificação, tá? No final do cursinho. E é legal porque emitiu essa certificação, lá na frente para você entrar na corretora, você vai precisar dela, essa certificação sobre crime de lavagem de capitais, tá? Não se preocupe. Então eu vou deixar o link para vocês fazerem esse cursinho, tirarem aquela certificaçãozinha e aprender, né? Como que os caras lavam dinheiro, né? Por que os caras compram obras de arte, por exemplo? Para lavar dinheiro. Então, essa parte a gente vai estudar bastante. É muito importante. Economia, galera. Economia. Tem gente que não gosta, né? Eu amo economia. Eu amo falar de economia. Muito simples. Muito simples o que vai cair nessa parte de economia. Cara, duas questões. Na terceira parte caem 4 questões, né? Porque eles dão muita ênfase para que você saiba realmente sobre isso. Agora, na questão de economia, 2 questões, galera, sério, pode ter certeza que vai cair sobre, pelo menos nas 3 provas que eu fiz, que na quarta eu não lembro se caiu, mas nas 3 que eu lembro que caiu sobre política monetária e política cambial, tá? Política fiscal não caiu tanto, nem de renda, mas política monetária e política cambial caiu, beleza? Muito simples, não precisa esquentar a cabeça. Isso daqui vai ser muito fácil de vocês entenderem. Por que dólar sobe? Por que dólar cai, né? Por que o governo toma algumas atitudes em questão de economia? São algumas ferramentas que eles utilizam para a gente ter equilíbrio na nossa economia. Isso a gente vai lá entender. Conceitos e objetivos simples, não precisa esquentar a cabeça. Você não vai cair assim, o que é economia conforme isso e aquilo, ou sei lá, o que é economia conforme o artigo científico de alguém. Não é nada disso, esqueça. Noção geral, cara, muito simples. O que é inflação, o que é deflação? Pô, fácil, né? Como se controla a inflação, como se controla a deflação. É muito fácil, não se preocupe. Quarto, a gente falou, né, do quarto, no quinto, Sistema Financeiro Nacional. Então, o que é o Sistema Financeiro Nacional, né? O que é esse sistema que cuida de instituições, de formas de pagamento, de bolsa de valores, né? O que é? Aí é um pouco mais aprofundado, por quê? Porque você vai ter que entender quem é o Banco Central, o que ele faz. Que mais? Quem é o Conselho Monetário Nacional e o que ele faz. Se você entender assim, o que é e o que faz, matou a charada. Pronto. Se você entender isso, o que é e o que faz, pronto, matou a charada. O que o Conselho Monetário Nacional faz? O que ele é, né? Não vai cair assim, quem é o presidente? Quem é o corpo que constitui o Conselho Monetário Nacional? Quem é o presidente do Banco Central? Não vai cair essas coisas. Vai cair o que é e o que faz. Simples. Tesouro Nacional, o que é e o que faz. Vai cair só mais ou menos sobre isso, tá? Depois vai cair sobre Bolsa de Valores, né? Tá lá, ó, B3, entidades de apoio, serviços de autorregulação, B3, BSM, Supervisão e Mercado. Muito fácil, porque BSM, Supervisão e Mercado, trabalha junto com a Bolsa de Valores. E, cara, pro assessor, precisa saber, né? Porque toda merda, desculpa a palavra, toda merda que dá em bolsa de valores conforme de operações, é a BCM que trata, beleza? É uma forma assim de fiscalização lá dentro da bolsa, né? De poder ajudar a corrigir os erros que acontecem dentro de bolsa. Sistema de pagamento brasileiro, tudo que envolve sistema de pagamento brasileiro, por exemplo, agora a gente vai ter o Pix, né? Mas, por exemplo, a gente tem os bancos, bom, enfim, as instituições financeiras em geral, porque eles são divididos, né, em várias carteiras. Então, a gente vai entender como que funciona a transição de valores entre as instituições, que é o sistema de pagamento brasileiro. Então, se você manda dinheiro de um banco para uma corretora lá fora, como que isso funciona? Você precisa entender isso. Então, não precisa esquentar a cabeça. As leis 4.591
595, precisa ler, beleza? O resto, revisa, só passa por cima, assim, só dá uma lida. E sexta parte, instituições e intermediadores financeiros. Já comecei a gaguejar, galera. Tomar água. Instituições e intermediadores financeiros. Enfim, vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre todos os tipos de bancos, né? Todos os tipos de instituições. Quais são as diferenças entre eles? Essas resoluções aqui, ó, CMN, 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 CVM 497/2011, ó, tá vendo aqui de novo a 497. Tá vendo aqui, ó, de novo a 515. Se estão aqui, dá ênfase. O resto, olha aqui, filho, esqueça. Só se der tempo, leia. Se não der, não precisa esquentar a cabeça, tá? Se você quer aprofundar, né? Se você quer ser o assessor que sabe tudo das instruções, das resoluções de bolsa, aí beleza, aí leia. Se você tiver memória boa para guardar tudo isso daí, fechou. Agora, se você quer só passar na prova e depois você estuda mais sobre isso, então esqueça, só revisa por cima ali as outras resoluções. A 497 e a 515, dê ênfase porque é bem importante, tá? As outras resoluções, aqui, ó, não precisa esquentar a cabeça. Beleza. Sétima, administração de risco. Aí fica um pouco mais, né, complicadinho, porque aí a gente vai falar sobre o que é duration, o que é limite de oscilação, limite de negociação. Ó, limite de oscilação, túneis de negociação, muito fácil. É onde o preço, né, oscila, mas existem limites de oscilação e existem limites de negociação. Em um desenho, você vai ficar sabendo sobre isso e vai passar, de fato, né, nessas questões muito fácil mesmo. Agora, atividades no modelo de liquidação e compensação da clearing é um pouco mais difícil. Por quê? Quando a gente fala em liquidação e compensação, aí você vai precisar entender assim, quais ativos que a bolsa pode usar como garantia, que tipos de ativo que a bolsa pode negociar, né? Quais os horários de negociação e por aí vai. É um pouco mais complicadinho, né? Por exemplo, o ouro. Que tipo de ouro a bolsa de valores pode usar como garantia? Então, né? Existem algumas coisas ali. Então, a gente vai falar sobre as características de VaR. É quando a gente vai fazer montagem de carteira. Quando a gente vai formar uma carteira, a gente precisa ver a variação dessa carteira, né? A gente precisa entender, opa, qual que é o VaR que eu tenho dessa carteira. A gente precisa entender isso porque lá na frente, quando você for montar a carteira de cliente, automaticamente todo cliente que você montar a carteira vai compor na sua base de clientes, vai formar, né, como se fosse uma carteira geral sua. E isso vai refletir nos seus ganhos, tá bom? Então, a gente precisa entender também sobre isso para que beneficie você, mas também muito mais o seu cliente. Beleza? Mercado, crédito, liquidez, operacional. Ó, o conceito de tipo de risco é o risco que? Risco de crédito, por exemplo. O risco de crédito é quando o cara não consegue pagar, tá? O que é um cara não consegue pagar? Quando uma instituição financeira ela não tem dinheiro para arcar com as suas dívidas. Ou, por exemplo, você compra uma ação e você quer vender, né? Mas não tem quem comprar essa ação. É uma falta de liquidez no mercado. Vai ser muito fácil de você entender. Oitavo, mercado de capitais, produtos, modalidades operacionais e liquidação, né? Aí já são 20 questões, 20. Aí, cara, é aí que nós vamos aprofundar o conhecimento. Então o resto, galera, ó, para vocês entenderem, esse vídeo não vai ficar comprido. O resto vai ser muito fácil. A gente vai pincelar por cima e depois, com leitura em casa, no ônibus, onde você estiver, você vai aprofundar um pouco mais. Mas o que eu vou dar ênfase é justamente aqui, ó, na oitava parte, beleza? Que é bem mais complicado, bem mais. Então, até mesmo nessa administração de risco, fiquem tranquilos. Mas chegou aqui 20 questões, é onde você não pode errar, tá?
4 questões em administração de risco, pode ter certeza que vai cair muito mais dessa parte aqui, ó, e também dessas duas aqui, ó. Fechou? Oitava parte, então, como eu estava falando para vocês. Aí já é bem aprofundado sobre a questão de negociação de ativos, né? De compra e venda de ativos. Então a gente precisa entender o que é mercado primário, mercado secundário, o que é mercado de balcão organizado, não organizado. A gente precisa entender aspectos tributários, como tá, por exemplo, ele caiu muito na prova, né? Quanto de imposto de renda você vai pagar se você negociar alguma ação e tiver algum lucro, né? Ou negociar um contrato futuro de milho e tiver algum lucro. Quanto que você vai pagar de imposto de renda sobre o seu lucro? Vai cair. Precisa entender. O que são ADRs, GDRs, BDRs? Fácil, 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 fácil. Só que, pegadinha, tá? Vamos lá, deixa eu tomar água. Só que a pegadinha mora bem aqui, ó, em ADRs e BDRs, tá? Com certeza eles vão perguntar para você quem cuida das ADRs ou BDRs, quem cuida, quem emite, né? Porque tem diferença, quem cuida, quem emite e quem negocia. Então vai ter umas pegadinhas bem loucas aí. Vai ser fácil entender, só que as pegadinhas que eu caí eu vou passar para vocês. Liquidação operações do segmento Bovespa vai cair muito, né? A liquidação de operações vai justamente cair nas formas de liquidação dos ativos. Então, por exemplo, se é ações, se é contratos futuros, né? Se é moeda e por aí vai. Aqui, galera, então a gente vai dar muita ênfase e eu vou passar vários links para vocês baixarem e-book para ler, vídeos, link de vídeos. Vai ser bem legal vocês focarem nisso daí. Ó, Commercial Papers, tá aqui o link da maioria das coisas que vocês podem ler. É bom, é muito bom. Mas assim, tem coisas que você não precisa, né, aprofundar, porque foi aí que eu perdi tempo e reprovei na prova. Então, por exemplo, o manual de procedimentos operacionais da Câmara de Compensação e Liquidação, cara, é algo muito amplo mesmo. Então é algo assim que você não vai, sabe, conseguir memorizar tão rápido. Mas algumas outras coisas você, né, consegue memorizar. Por exemplo, deixa eu ver se eu volto aqui, o regulamento de negociação, tá? É um dos exemplos. Vamos lá. Nona parte. Fundos de investimentos. Cara, fundos de investimentos fácil mas você não pode confundir as bolas, tá? Então, existem vários modelos de fundos. E esses vários modelos de fundos, existem um regulamento para cada um, né? Existem uma norma para cada um. Fundo de ações. Quantos por cento de ação é necessário para que ele seja reconhecido como fundo de ações, né? Quantos por cento de ações na carteira que ele tem que ter? Porque o fundo nada mais é do que eles pegam todo o dinheiro da galera e vai para a bolsa de valores fazer compra, beleza? A gente vai entender o que é um fundo de investimento. Muito simples. Qual que é a diferença de um fundo para uma asset, tipo um clube de investimento? Precisa entender, beleza? Então tá tudo aqui. Fundo de investimento, 4 questões. Veja que já não a ênfase não é tão grande quanto 20 questões lá em cima, né? Então 20 questões, galera, é porque precisa dar ênfase. Fechando ali, outros fundos de investimentos regulados pela Comissão de Valores Imobiliários. 2 questões, né? Aqui eu reprovei. Fundo de investimentos em direitos creditórios, né? Por que existe um fundo em direitos creditórios? Essa é a pergunta. Por que existe? Beleza? Tá aqui toda a instrução 359 que você precisa ler. Cara, todas essas instruções de fundos, principalmente ali sobre fundos, que mais? Clubes, leia, tá? É bom ler.
Securitização de recebíveis. Uma questão. Reprovei. É sério, galera. Porque uma questão eu não dei ênfase, sabe? E é aí que você precisa dar ênfase. O que são securitização de recebíveis? Mais água. O que são? Para que serve, né? Quem faz? Vamos entender. Clubes de investimento, muito fácil, porém, né, teve alguma mudança, mas vai ser muito simples de entender, mas por favor, memorize. A questão de gestão, aspectos tributários, aspectos operacionais, cara, para duas questões sobre os clubes de investimentos, pode ter certeza, eu acho muito difícil cair, mas mesmo assim vamos tentar memorizar. Galera, sem enrolação. Sem enrolação que eu digo assim, ênfase naquelas 20 questões, beleza? O resto, filho, o resto, questão de você memorizar. Existem alguns treinamentos de memorização que eu até deixei de fazer, mas eu pretendo voltar a fazer, que é o que? Fazer relações de nomes, né? Relacionar o nome de uma pessoa com aquele fundo, relacionar alguma coisa que aconteceu com aquele fundo, ou com aquilo que eu estou estudando, para tentar memorizar. Sempre usar dessa forma. Matemática financeira, galera, é sério. Muito fácil tirar zero em tudo isso daqui. Por quê? Porque a maioria não gosta, né, de matemática financeira. Mas não se preocupe porque existem muitos materiais de vídeo no YouTube que te ajudam muito nisso daqui. Mas assim, se você errar 2 questões, errar 4 questões, não tem problema. Só que se você acertar, vai ser melhor, né? Por quê? Porque daí se você chegar a errar mais aqui nas 20 questões, tá vendo? Onde você só tem 10 para acertar e 10 para errar. Então, se você deixar de errar lá em matemática financeira, você joga aqui, né? O que acontece? Pô, eu já errei 9, não posso errar mais uma aqui. Aí chega em matemática financeira e você erra as 4, aí existe o balanço geral da prova, né? E aí você reprova. Por quê? Eu já cheguei a acertar, se não me engano, na segunda prova, quase tudo ali dessas 20 questões. Mas o resto, como matemática financeira, como lá até mesmo os aspectos da função de agente autônomo, aí eu errei. Porra, aí ferrou com a minha prova, né? Para não falar merda aqui, ferrou com a minha prova. Então, vamos prestar atenção nessas coisas assim. Matemática financeira, a gente vai falar bem rápido, mas eu prefiro ainda que vocês estudem com outra pessoa, porque quando se trata de matemática financeira, cara, eu não consigo ensinar, eu não consigo, é sério, galera. Para mim é muito difícil ensinar matemática, muito difícil. Vamos lá. Mercado financeiro, outros produtos não classificados como valores imobiliários, 7 questões, já um pouco mais de ênfase, tá? Aqui a gente vai falar sobre títulos públicos e títulos privados. Muito fácil, só que o que acontece? Quando cai, por exemplo, letra de crédito imobiliário, existe ou não existe imposto, tá? Imposto de renda. Existe ou não existe isenção de imposto de renda? Tem que saber. Quando a gente fala sobre CDB, quando a gente fala sobre Tesouro Selic, né? Cadê? Tesouro Selic aqui. Então, galera, aqui vai ter muita pegadinha. Muita pegadinha, tá bom? Falando aqui, ó, Tesouro IPCA NTN-B principal, a gente vai ver que existem 2 Tesouro IPCA, né? E eles pagam os juros ou mensalmente, semestralmente, desculpa, ou no final do vencimento do título, tá bom? E é aí que você não pode trocar as bolas, senão você vai ralar na prova. Galera, cheguei na parte mais porreta do negócio. Mercado de derivativos, tá? Produtos, modalidades operacionais e liquidação. Isso daqui, galera, eu vou aprofundar de um jeito com vocês, que é assim, ó.
já passa no cartório, já faz um contrato de casamento lá, não, como é que é? Já marca o casamento, tá? Com tudo isso daqui que vai cair, beleza? Porque, cara, mercado de derivativos vocês vão bater um pouco a cabeça. Principalmente em questão isso daqui, tá? O que é o pós-mercado, né? O pós-horário do mercado, o after hours, ou o que é call de abertura, call de fechamento, os tipos de ordens, o que são os leilões, né? Cara, bastante coisinha. Fechou? Mercado de derivativos, quantos são 12 questões? 6 questões vocês devem acertar. Por favor, se vocês acertar bastante aqui e bastante naquelas outras 20, aí eles fazem, né, o balanço geral da prova e você consegue passar, beleza? Então, por favor, acerte o máximo possível nas questões mais fáceis e que daí fica um pouco melhor quando chegar nessas questões mais difíceis, beleza? Galera, conhecendo a prova, mais ou menos isso. Entre no site da Ancord, por favor. Vejam, né, o regulamento, vejam questões do horário, de atraso, se tiver que remarcar, vejam todas essas questões. Questão de pagar a prova, vejam tudo isso, tá? Antes de vocês tomarem alguma decisão, beleza? Prova, tá? Todo o conteúdo eu vou tentar passar o máximo que eu tenho de material. Eu queria que o site tivesse aberto agora para vocês, sabem, ir lá, baixar o material, porque eu deixei passo a passo de cada material que quem tem que baixar, que você tem que estudar. Mas vamos ver se mais para frente a gente consegue liberar o site, beleza? Vou precisar da ajuda de vocês, tá? Como que eu vou precisar da ajuda de vocês? A gente vai, de alguma forma, a gente vai levantar um fundo aí, um dinheiro, cara, irrisório, para a gente voltar a reativar esse site. Não quero pagar do meu bolso esse site, porque esse site é para todo mundo. Então, é fácil quando, né, o custo fica só para mim, né? Não vou ganhar nada com aquele site, eu não vou botar link de venda de nada lá. Então, fica muito fácil para mim pagar, todo mundo usufruir e, né, tem gente que ainda fala mal, tá? Tem gente que ainda fala mal. Beleza? Então, eu vou passar o conteúdo para vocês da prova. Nas próximas aulas a gente vai começar já a abordar. Então, a gente vai começar a abordar por cada tópico, beleza? Falando lá da função de agente autônomo, da instrução normativa 497. E em uma aula eu quero matar aquilo. Em uma aula, beleza? E aí eu falo para vocês, assim, ó, não vou passar gabarito, pesquisem gabarito no Google que vocês vão encontrar. Não vou passar prova para vocês por e-mail, alguma coisa assim. Porque eu já fiz isso, galera, antigamente, para alguns alunos que até, né, eu abri um curso barato e a galera se comprometeu, mas chegava na hora de responder, né, os questionários e me mandar por e-mail, eles não faziam. Daí como que vai passar na prova? Como que eu vou ver o resultado do aluno? Se você quer ter resultado, corre atrás, beleza? Se você não tiver resultado, cara, não posso fazer nada. O que eu podia fazer, né, o que eu posso fazer e estou fazendo, é o que? Disponibilizar para vocês aqui o material, beleza? E também, né, ensinar. Deixa eu só, Ismael, esse aqui, beleza. E assim, por favor, estuda a fundo, corre atrás, faz o teu. Por quê? Lá na frente, se você passar na prova, foi todo mérito seu. Não precisa nem me agradecer. É sério, não precisa me agradecer. Estou fazendo esse papel aqui, claro, porque eu quero ajudar pessoas, porque eu não tive ajuda lá atrás na hora de estudar, eu tive ajuda de outras formas, mas eu quero ajudar pessoas a conhecer esse mercado, a conhecer essa profissão, né? E a não ficar se ferrando na vida, né? Trabalhando em indústria, trabalhando 12 horas por dia, ganhando uma mixaria. Não quero isso, tá? Mercado é muito grande para você trabalhar. Se você conhecer outros assessores de investimentos, eles não vão ser os teus concorrentes, não se preocupe com isso. Por que não vão ser teus concorrentes? Porque, cara, acredite se quiser, tem
muita gente para você ganhar. E assim, vou passar todo o conteúdo para finalizar. Vou passar todo o conteúdo para vocês. Vou disponibilizar um material, tá, de leitura com o link abaixo de todos os vídeos. Por favor, se for para me procurar, pode mandar e-mail, tá? Vou deixar meu e-mail também disponível aqui embaixo para vocês. Pode me mandar e-mail. Mas assim, no meu Instagram, infelizmente eu fechei meu Instagram. Só tô com a minha família e meus amigos lá. Porque não posso ficar perdendo tempo no Instagram, galera. Ontem eram mais de 1 hora da madrugada e tinha gente me mandando mensagem perguntando, né, sobre plataforma na Genial Investimentos. E o cara nem sequer quis ser meu cliente, né? Então, infelizmente, eu não posso ficar fazendo isso. Beleza? Deixa eu só corrigir aqui. Galera, Deus abençoe vocês. Obrigado. Vão lá no site da Ancord, vejam questões da prova e a gente vai estudar. No próximo vídeo, então, a gente já começa a abordar o conteúdo da prova. Aqui é só conhecendo a prova para vocês terem noção. Primeira questão, para finalizar agora, não precisa ter formação acadêmica, por exemplo, uma faculdade, não precisa você ter uma faculdade, não precisa você, sei lá, ter um CNPJ, mas é necessário que, principalmente, você não tenha antecedentes criminais com relação à movimentação tipo financeira, né? Se você tem algum antecedente criminal em relação a isso, por exemplo, para quem trabalhou em governo, né, e fez alguma coisinha de errada, cara, não dá, a CVM não vai te aceitar. Outra coisa, limpe seu nome, tá? Não esteja com o teu nome sujo, isso é muito importante. Mas assim, se você tem alguma pendência com a Receita Federal em relação ao seu CPF, regularize, porque você não pode estar bloqueado de fazer as suas movimentações financeiras ou abrir conta em banco, por exemplo. Você não pode estar impedido de fazer isso, né? Vai fazer total sentido, né, para a CVM entender, poxa, eu não posso liberar um cara a trabalhar com dinheiro de clientes, sendo que ele não cuida do CPF dele, tá? Para finalizar é isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, quero te agradecer. Eu esqueci de falar no vídeo anterior essas questões, né? O que precisa para começar. Então, se você assistiu o vídeo até o final, parabéns, porque agora você está sabendo. Quem não assiste o vídeo até o final, né, assiste pela metade, não vai ficar sabendo dessas coisas, vai perder tempo. Assista até o final todos os meus vídeos, porque todos os meus vídeos, no final do vídeo eu vou falar a parte mais importante. E aí eu vou saber se você assistiu ou não, beleza? Um beijo no coração. Opa! Um beijo no coração de vocês. A gente se vê. Eu já dava assim, ó. Um beijo no coração de vocês. Não, assim. Um beijo no coração de vocês, tá? Obrigado, gente. Sou muito simples e é assim que eu gosto de ensinar. Fechou? Deus abençoe. Você mora no interior do Paraná, no interior do Santa Catarina, me chama para ir aí que eu amo, né, a simplicidade do mato. Deus abençoe. Muito obrigado, gente.